como seria o meu Instagram se eu fosse um professor? Na verdade, eu sou um professor, mas eu quero chamar a atenção de você com esse título. Coloca aí, Feijó, aquele professor Girafales. Tá. Não! Vamos homenagear aqui os professores nesse conteúdo que tá muito legal. Galera, o que é que eu faria se eu fosse um professor? Primeiro, tá? Eu iria ter uma foto sorrindo para passar confiança e colocar num fundo neutro ou um fundo chamativo na parte da foto. Como é que eu faria isso? Eu faria essa edição da minha foto justamente em aplicativos como o Canva, como o PixArts, para colocar esse fundo mais chamativo no final. O Canva, o PixArts vai te atender muito bem. E também, depois que eu fizesse toda essa edição da foto, do perfil, eu iria submeter no snappr.co, que é um site chamado snappr.co Photo Analyzer, porque lá e outros usuários do mundo todo iriam avaliar sobre o que eles acharam da minha foto. Então eu sempre faço esse tipo de coisa porque é muito importante. E aí, na minha biografia, eu trabalharia alguns pilares, tá? Primeiro, quem eu sou, né? Então, quem eu sou? Eu sou estrategista digital. Eu sou o quê? Eu sou professor de matemática. Então, eu colocaria lá quem sou, professor de matemática. Segundo, né? O que eu faço? Então, eu descomplico a matemática. Eu ia colocar lá, descomplico a matemática, técnica disso, daquilo outro. Então, eu poderia trabalhar. E aí, eu colocaria um outro pilar, que era o seguinte. Tenho autoridade, e aí, nessa tenho autoridade, eu colocaria mais de 10 mil alunos, certificado nisso, aquilo outro. E aí, claro, o que é que eu vendo? Então, inscrições aqui para o meu curso está aberto, ou se eu não tiver algum curso aberto, acesse os meus canais. Então, isso eu já organizaria muito bem a minha biografia. Detalhe também, é importante eu falar por aqui, não repetir o nome do username, o nome de usuário, né, aquele nome do perfil, com aquelas letras que vão em negrito lá, que também tem nome do perfil. Tá aí username e tem lá um nome que você coloca. Por que não repetir? Porque você está queimando um campo de busca. Então, se você repete, por exemplo, eu coloquei aqui professor Rafa Falcão, e aí eu coloco de novo, meu nome de usuário é professor Rafa Falcão, eu coloco de novo professor Rafa Falcão, então as pessoas só me encontram de uma forma. Por isso que é importante você colocar palavras-chave que remetam ao seu negócio. Ah, agora eu entendi! Feito toda essa parte, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou para os meus destaques dos stories. Destaques, eu iria colocar como professor quem sou, tá? Então falar um pouquinho da minha história para conectar a audiência. Dicas também nos destaques. Eu iria colocar também depoimentos, dúvidas e iria colocar canais ou contatos para também levar as pessoas para outros canais e também passar os meus contatos de interação. Então você poderia fazer tudo isso. Entendeu? E aí nos stories eu iria também contar os meus bastidores. Como assim? Não entendi. O que é que está acontecendo no dia a dia? Iria ter uma estratégia de enquetes de sim ou não, iria fazer um desafio de quiz, iria resolver questões, iria mostrar um pouco do meu lifestyle para conseguir conectar e humanizar mais a minha presença como professor aqui nas redes sociais. Realmente! E aí a gente vai para um ponto crucial que é a questão do conteúdo. Então, como professor, eu iria ter uma série de conteúdos como dicas de leitura, então eu poderia trabalhar isso. Dicas de podcast, de artigos, então eu poderia trabalhar todo esse formato de dicas. Também eu poderia dar resolução de questão naquele tema que eu domino. Então eu iria fazer um conteúdo de resolução de questão. Eu iria trabalhar também dicas de estudo de uma forma geral, de aprendizagem criativa. Eu iria também trabalhar. Eu iria fazer Reels, respondendo dúvidas rápidas de alunos. Eu iria também fazer IGTV, mostrando como resolver, por exemplo, uma questão de uma banca, de um concurso, ou de uma banca para fazer vestibular. Enfim, eu iria fazer esse tipo de conteúdo. Tá bom demais por enquanto. Eu iria, claro, mostrar depoimentos dos meus alunos, mostrar também números, resultados, quais alunos que eu tive que foram aprovados, por exemplo, no vestibular, e iria trazer uma série de conteúdos para deixar o meu perfil atrativo. Ou será que não? Claro que para fazer esse conteúdo, eu não só bastaria escrever, eu teria que preparar esse conteúdo. Ah, bom! Se eu tivesse habilidade, eu iria fazer isso num Canva, ou se tivesse mais habilidade ainda, num Adobe Illustrator. Se eu não tenho, eu contrato um designer para fazer para mim
porque o meu conteúdo ele precisa ter um bom visual para conectar mais pessoas. E aí, detalhe, tá? Nesses meus conteúdos, eu não vou colocar, por exemplo, 5 dicas de como estudar para passar no vestibular e colocar o conteúdo na legenda. Eu vou resolver o problema das pessoas em um formato de carrossel para que ela fique mais ali comigo. Uma outra dica interessante para professores é faz um ensaio fotográfico para começar a utilizar a sua imagem nas suas publicações, porque conecta muito a audiência e mais pessoas irão ficar conectadas com você. Detalhe, hashtags, você pode utilizar sim hashtags voltado para o seu mercado, para o que você faz, então hashtag matemática, hashtag professor de matemática, hashtag estudo, hashtag vestibular, então você pode trabalhar esse tipo de interação. E eu também faria um e-book para captar leads. Então nesse e-book eu iria colocar, por exemplo, 10 dicas de como você, 10 dicas de raciocínio lógico, eu estou chutando aí. Aí você vai lá e começa a capturar as pessoas interessadas, nome e e-mail. Depois que você captura essas pessoas interessadas, você pode fazer um funil de sequência de 5 e-mails para vender um produto seu. E claro, quem não comprar, você ainda pode jogar essas pessoas no funil de remarketing e funciona muito bem. Entendeu? Mas você que é professor, você tem que focar no conteúdo com um visual legal e monetizar o seu projeto. Porque se você não monetiza, se você não consegue vender pelas redes sociais, você fica frustrado. Pô, nem sempre. Mas é importante que você também, se for o caso, invista em anúncios para acelerar esse processo. Anúncios desde ganhar seguidores, para ganhar seguidores, até anúncios para capturar esses leads. E se for o caso, se você tiver um produto com ticket mais barato de entrada, e aí eu posso falar até R$ 497 é um valor que dá para você vender, eu faria um tráfego direto para uma página de vendas para tentar também trazer mais alunos comigo. Então começa a trabalhar essas estruturas, faz Reels, faz IGTV para aparecer sua imagem, quando possível também faça uma estratégia de lives e você é professor, você tem a faca e o queijo na mão para produzir conteúdo de valor e o que é interessante é que hoje com a internet você pode, não precisa ficar mais preso a uma escola, a um local. Hoje você pode ganhar um mundo com seu conhecimento. E eu como professor eu falo isso, hoje eu tenho mais de 30 países diferentes de alunos, então eu tenho mais de 10 mil alunos, então hoje você não tem fronteiras. Você consegue espalhar o seu conteúdo mundo afora, desde que você consiga fazer bem feito. Então pega essas estratégias que eu falei, executa e depois me conta os resultados e me fala se você é professor de quê também, porque eu sou professor hoje de marketing digital, de marketing, de empreendedorismo e eu quero saber qual professor você é, qual a sua especialidade. Tá bom. Então vou ficando por aqui. Rafa, forte abraço, tamo junto, até a próxima. É nóis, professor!